sejam bem-vindos pelo de Mauli Switch ao Gantz de Brasil e hoje nós vamos para o nosso terceiro deck de jogando com os principais decks do meta para você que vai jogar no Regional de Gundam 2025. São os 4 principais decks, obviamente não dá para conseguir jogar com todos porque existem alguns decks jogando um pouco mais off-meta, porém entre os 4 decks, os principais, o Zell Rush, o deck de blockers, o deck de hoje, que é um Cyber New Type pingar de dano, e o próximo vai ser o Wing Ramp para meio que falar sobre os principais estratégias, os principais decks, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas, direto para entender como que funciona mais ou menos essa estratégia ping e como você pode enfrentá-los e assim também jogar contra e jogar a favor, caso você escolhe esse deck. Bom, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês, que basicamente é uma lista geral, obviamente tem algumas diversidades, dependendo de qual é o deck que você está jogando, qual é a estratégia que você quer, porém, de uma forma geral, essa aí é a lista base que nós temos. Alguns vão com Corsicas a menos, outros com Corsicas a mais, outros com Versalhes a menos, outros com Versalhes a mais. Alguns colocam, por exemplo, o Zulu, outros colocam aqui diminuindo o Jin, outros colocam aqui também a Kshatriya Baby para conseguir dar mais trigadas com a Marida, outros colocam o Gukenon, outros colocam o velhão que quando entra ele dá ripera aí pra galera e também ele compra carta quando estiver tripulado. Então, de uma forma geral, o controlinho, a proposta, a curva mais ou menos é essa aqui mesmo. Então, começando aqui, nós temos o Jin como nosso turnos iniciais de nível 2 de custo 1, 2, para conseguir já batendo. Temos também o Zakumarine, também para fazer essa mesma proposta. E é interessante esses dois porque, às vezes, quando você não começa, você é o segundo no caso, você pode colocar já esses dois logo de cara, bem no começo. E é interessante porque como o Tanque ele causa dano em bichos que tiverem virados, não vale a pena você colocar eles no turnos iniciais, às vezes quando é muito preciso, ou devido ao fato de estar jogando contra um ramp, ele está muito agressivo, então depende muito de como for a sua estratégia, porém de uma forma geral é interessante colocar tanto aqui o Mariner quanto o Gin como as primeiras cartas para depois que a pessoa dar os primeiros ataques você conseguir descer aqui o Gontank e causar um pouco de dano. Temos também aqui o Rezel, como no nosso caso, nosso turno 3, ou no caso o turno 2, dependendo de qual curva que você está fazendo, juntamente com o Guntank nós temos o Anksha, que tem mais ou menos a mesma habilidade, quando ele entra ele causa o dano se tiver numa unidade virada, ele é um 3/3 para causar um pouco mais de dano na sua força. Temos também aqui o GM como uma outra opção para você conseguir fazer os seus turnos iniciais e também bater um pouco mais de força. E nós temos os nossos bichões temos basicamente aqui a Kshatriya, que quando ela é pareada por um Cyber New Type ou New Type Pilot, você consegue causar 2 de dano, um de dano num bicho, outro de dano em um outro bicho. Tanto que você pode até usar aqui a Marida, porque ela é um Cyber New Type, e também você pode colocar o Amuro. O Amuro também, ele é New Type, então ambos conseguem ligar aqui a habilidade da Kshatriya. Só que aí, no caso, apenas a Marida faz com que ele também tem a habilidade de Rush para conseguir bater logo de cara. Então, pegando aqui a Marida como uma forma que a gente já conhece, enquanto ela estiver linkada, você pode então atacar e fazer com que cause 1 de dano em uma unidade que tenha um nível igual ou menor à unidade que você está tripulado. Então, se você está batendo aqui com a Kshatriya de nível 5, você pode pingar 1 de dano em qualquer unidade de nível 5 ou menos, caso você está fazendo com a Kshatriya Baby ou ela, a Vanillona, ela é de nível 4, você pode fazer a mesma coisa para bichos de nível 4. Caso você coloque o Amuro de alguma forma, você pode escolher uma unidade de, no caso, 5 de HP ou menos e virar quando ele for fazer o pareamento. E nós temos aqui a parte do Show Resolve, que é o famoso Compra 2. Temos também aqui o Gundam velho, o velhão, que ele tem o Repair 2 e quando ele for linkado, enquanto ele estiver linkado, você pode dar mais 1 de ataque para todo mundo para causar aquele dano meio que massivo. Temos a Corsica, que ela quando ela deploy, você, se for no seu turno, baixa um bicho 4/2, se for segunda vez ou mais, você bicha 2 bichos 1/1 do tipo Léo. E no caso a gente tem a Vesalius como o principal, no caso, grande parte da estratégia também gira em torno dele, que você pode virar, escolhe uma unidade aliada e
dá mais 1 de ataque. Interessante porque ele é Friendly Unit, então se por acaso você tiver escolhendo para jogar contra, no caso, jogando um gigante de 2 cabeças ou um tag team, você pode também dar mais 1 de ataque para outros, no caso, outros robôs, que não são os seus, porque ele pode ser o Friendly. E nós temos aqui o Unicorn Gundam Banshee Destroy Mode, que é aquele que bate com First Strike. Quando ele estiver em campo, você coloca ele linkado, dá um ataque, se tiver 12 cartas no seu trash, você retorna ele dando First Strike, levantando e novamente batendo novamente. O First Strike, se por acaso você bate no oponente e ele for destruído, você não toma o dano de volta. Então, de uma forma geral, a principal estratégia desse deck é ser sim um deck agro, porém, devido ao fato de pingar dano, seja ele com um tanque, seja ele com o Anksha, seja ele com a Marida, com a habilidade do Kshatriya ou com a habilidade da Marida propriamente dita, é ir meio que colocando dano em campo sem precisar necessariamente ir batendo. Então você consegue ir tirando as unidades que estiverem meio que ou causando um problema para você, ou no caso, não tenha aquele problema do que a gente fala sobre a volta. Você bate, vira todo mundo, você não tem bloqueadores, você não tem defensores, então e a volta. O legal aqui do Saber New Type Ping, ele tem como principal elemento ir pingando dano nas unidades para quando for bater ele ficar um pouco mais meio que fraquejado. Então ele tem lá 2 de vida, pinga com um tanque, deixa com 1 de vida, bate com um tanque também e faz com que você consiga tirar o oponente. Então a estratégia aqui do ping basicamente é você conseguir bater sem precisar bater diretamente. Então, pessoal, começando agora a nossa primeira partida contra o deck Zeon Rush. Então, como eu falei, para você conseguir vencer do Zeon Rush, você precisa ter uma mão inicial que tenha uma certa resposta para esses primeiros turnos. No caso, como eu tinha 2 Marines, então tranquilamente eu poderia fazer sem nenhum tipo de complicação. No caso, eu decidi jogar um pouco mais agressivo, colocando 2 logo de cara e gastando o meu recurso X. Porque, em tese, eu meio que, apesar de gastar, entre aspas, um turno para conseguir agora colocar o velho, porém, como eu tenho uma mão inicial muito pesada, no caso, muito rápida, então, pessoal, começando agora nossa primeira partida contra o Zeon Rush, quando você então for jogar de Rush, você tem que imaginar ou você ter uma mão inicial que faça jus ao Rush, ou ter respostas diretas a esse Rush. Pelo fato de eu ter 2 Marines e agora pegar mais um Gin, eu consigo colocar o meu turno inicial sendo bem forte. Decidi já gastar o meu Resource X para ficar um pouco mais agressivo, porque como a minha mão ela tá bem baixa, eu consigo baixar o máximo de cartas possível. Claro que com isso eu vou perder um turno para colocar o velhão, porém eu posso fazer com que a Marida entre, agora veio um outro Marine deixando a possibilidade de ter mais bichos ainda, então no caso eu fiquei relativamente tranquilo para conseguir bater com certa tranquilidade na vida sem medo de ser feliz. Querendo ou não, ele é também considerado um deck agro, então meio que conseguir bater da melhor maneira possível, o mais rápido possível, também é algo interessante caso você queira jogar com o Saber New Type Ping. Porém, saiba que como você precisa também pensar na reatividade, ter essa reatividade também é algo interessante. As partidas que eu joguei com esse deck foram partidas relativamente rápidas, porque ele tem o fato que eu disse de ser agressivo, ter meio que uma proposta mais rush, e pelo fato também de causar o dano, eu consigo não necessariamente me preocupar tanto em limpar o board com os meus ataques, porque eu consigo limpar o board com um ataque indireto. Fazendo nisso, eu posso meio que escolher quando eu quero fazer um, quando eu quero fazer o outro. Devido ao fato de ter o receio de descer alguns outros tipos de cartas, primeiro eu decidi fazer. Primeiro, tirei um Zaco, o outro bati na vida. Já um terceiro, eu decidi novamente dar uma batida na vida. Então você ter essa possibilidade de escolher para onde você vai é algo bem interessante. Tanto que dessa vez eu decidi bater no algum tanque, onde eu limpei a board da melhor forma possível e ainda tirei uma vida da melhor forma possível. Ele deve ter ficado com a mão brincada, então com isso usou o Show Resolve para comprar
2 e ele decidiu fazer uma troca. Bateu no meu Marine que já estava danificado e bateu de volta. No caso aqui, ele tem o Breach, então cuidado com estratégias de Breach também, porque meio que ele é um counter forte para quem joga de bichinho, seja ele o Zeon Rush, seja ele aqui uma estratégia um pouco mais de ping, então cuidado quando você for virar as suas unidades, porque a volta pode ser um tanto desfavorável para você. Coloquei então aqui o ping, destruí a unidade, fiz com que ele, como ele estava com 1 de vida mesmo, não teve problema. Ele trigou a Corsica. Cuidado com a Corsica, porque às vezes você coloca a Corsica demais com a chance de não, eu quero que venha logo e eu consiga trigar o Talguês e colocar os Léos. Porém, se ela triga na base e você não for no seu turno, você apenas colocou uma base 0,5 Cocozone. Então, às vezes é interessante você meio que tomar cuidado quando fizer isso. Ele foi lá, tirou, conseguiu causar o dano, tirou o meu token, fez com que ele entrasse, pingou aqui, pingou ali com a parte do Anksha, e agora ele está aumentando o board dele para deixar um pouco mais na agressividade. Como no caso eu também posso pingar, e esse ping ele é bem mais forte naquilo que eu pretendo fazer, eu coloco então um causo dano no Anksha, causo dano no Zaco, bato na base, tira o Zaco e faço com que a base ela fique, né, não tenha mais a base. Então no caso agora o que nós temos? Nós temos 2 unidades com uma base que relativamente está com metade de vida. Ele tem apenas um shield, tem 2 robôs em campo, da mesma forma que eu, porém um é tripulável e causa o dano quando necessário. Ele decidiu então bater na base e fez toda a questão dessa troca. E o interessante é que ele decidiu fazer aquela proposta que eu falei para vocês de ter uma diferença de board. Então mesmo que ele tenha preenchido o board, pelo fato de não ter tirado a minha Marida junto com a minha Kshatriya, onde agora eu posso bater nele e ainda causar dano nas unidades, é algo que é mais vantajoso para mim. Então usei o Shock Resolve para conseguir baixar as unidades sem nenhum tipo de problema. Pinguei dano aqui. Fiz com que coloquei o Gin, não pingou nada porque ele é vanilla. Coloquei o GM, bati diretamente na vida, causei mais um dano ali no Anksha. Poderia ter focado, por exemplo, em um outro, mas como eu queria que até algum tanque causasse o dano, eu decidi pagar e bater todo mundo no Anksha sem nenhum tipo de problema. Então pessoal, começando agora a segunda partida contra um deck um pouco mais defensivo. E o interessante é que quando você for jogar contra um deck defensivo, você tem que imaginar que ele vai ter um pouco mais de bunda do que normalmente é. Então quando você for causar o dano, você precisa fazer com que os danos sejam mais efetivos, os danos precisam ser meio que da forma mais interessante para que você consiga tirar os blockers da maneira mais rápida possível. Coloquei então primeiramente o GM porque eu quero gastar todos os danos possíveis em cima dos blockers da maneira mais direta. Então coloco então primeiro os meus bichos que são mais os vanilão, sem habilidade, sem nada, e começo então a bater para dar um pouco mais de pressão. Obviamente ele pode descer um forte, ele pode descer um Lifrit e com isso é um problema. Porém, ele achou mais interessante usar o Show of Resolve e comparar a quantidade de carta. Usou também o Overflowing. Normalmente a gente brinca aqui na loja de que quando você tem os 2 cartas de compra, normalmente você pode fazer com que o Overflow compre o Show of Resolve, o Show of Resolve compre o Overflow, então é algo bem normal e até mesmo um tanto engraçado caso não seja você o alvo. Então primeiro tô lá dando um tapa com o GM, fazendo com que a base saia, depois vou bater com o Rezel para que trigue alguma coisa. Claro que quando você tem meio que um fator tipo, que não faz diferença, algo poderia já ter acontecido, poderia ter batido com qualquer um dos dois. E pelo fato de ser mais defensivo, é até talvez interessante você ter batido, no caso eu ter batido, com o Rezel primeiro, para que caso ele resolva usar algum comando que diminua meu ataque, eu ainda conseguia tirar. Devolveu o GM para minha mão junto com a habilidade do bichinho, diminuiu a quantidade do ataque com o Kiriyamato e fez uma troca que fosse para ele um pouco mais interessante.
Coloquei algum tanque, causou um tanto de dano. Coloquei o outro algum tanque, causou mais um tanto de dano, fazendo com que eu tirasse a unidade dele. Então, cuidado quando você for fazer a devolução das cartas para mão, porque se por acaso essa devolução seja uma habilidade que dê deploy, isso pode ser um problema. Colocou o L-Strike, colocou o Kira, novamente devolveu para minha mão, e é interessante essa devolução de um bicho que seja relativamente grande e ainda não tenha um link para poder baixar já batendo. Mas no caso, eu já tenho então aqui a minha base, coloco a base, trigo o ganção, já pego a marida. É interessante porque o próximo turno, como eu já gastei alguns e não vai dar para baixar a marida, já deixo ela no gatilho para quando for o próximo turno fazer já o movimento mais interessante, que é descer a Kshatra, pingar dano com as maridas e depois pingar mais danos com a marida. Eu já tô com já o meu board bem cheião, deixando ele com pouca vida. Poderia bater nos AL Strikes, no caso no AL Strike com o Kiramato. Porém, como eu tenho bastante bicho e muitos deles estão em pé, eu não tenho tanto esse problema em ser mais defensivo. Não, vou ser defensivo para tirar o AL Strike. Que ele tire, não tem problema. E que não vai causar dano porque está reduzido, meus bichos são pequenos. Não tem problema nenhum. Claro que com o Archangel aí começa a ficar um tanto um problema, fazendo com que agora ele consegue pagar 2 e deixar um blocker dele que está deitado no modo ativo, e também pelo fato dele conseguir ter descido o Amuro junto com a sua unidade, fazendo a recuperação, virando o bicho meu, diminuindo a quantidade de atacantes que eu tenho. Mas como agora os dois estão virados, vamos fazer isso acontecer. Coloco a Kshatra, coloco a Marida, trigo a habilidade, pingo 2 de dano, 1 de dano em cada um deles. E agora eu posso bater, fazendo com que eu tire e limpe o board dele da melhor forma. Primeiro eu bato com o token em cima do blocker, porque é tokenzinho mesmo, sem contar que ele é um 4-2, qualquer coisinha tiraria ele, um close combat talvez, apesar de que não existe close combat no outro deck. Porém, já é possível já fazer isso. Fiz a troca com o GM para tirar o Amuro e agora eu tenho aqui os bichão para causar o máximo de dano possível. Primeiramente bato com a Marida em cima da base para que ele consiga sair. Pego o meu Guntank e dou o primeiro tapa com a felicidade de não trigar nenhuma base. Não trigo base nenhuma, não tem problema. Bato com o segundo Guntank e assim acabando a partida. Então, pessoal, começando agora essa terceira partida. Nossa terceira partida é contra um deck espelho. Então, quando a gente fala sobre deck espelho, a gente tem que imaginar que tudo que você fizer, o oponente pode fazer da mesma forma. Então, cuidado com meio que curvar ou fazer uma agressividade um tanto estranha. Ele colocou o GM, você pode também colocar da mesma forma, porém, cuidado com as suas estratégias. No caso aqui agora, vou colocar o meu GM e, obviamente, vou colocar o Jhin também, porque eu não tenho perigo de gastar os meus resources, então eu posso bater tranquilamente. Só que aquela coisa, quando você joga contra um ping e a favor de um ping, sempre o virar é um grande problema. Porque ao virar você se torna alvo tanto dos pings quanto alvo das próprios ataques propriamente dito. Então, no caso, eu estou batendo aqui na vida, fazendo com que eu comece a disputa entre as rodadas da mesma forma. Deixei ele com o mesmo peso e tirei, fazendo com que a gente ficasse levemente equilibrado. Imaginei que eu poderia meio que dar um tapa final, destruindo a base, para fazer com que cada ataque meu seja mais efetivo. Poderia ter feito isso, mas no final das contas decidi apenas bater. Uma coisa que a máquina fez eu acho bem interessante é que muitas vezes a gente fica imaginando que a unidade ela precisa ser tripulada pelo seu piloto respectivo. No caso, o GM não possui um piloto respectivamente, porém, quando você decide fazer uma troca, você pode utilizar de outros pilotos para que aquele aumente aquele 1-1, aquele 0-1, aquele 2-1, aquele 2-2, aquele que seja, porque se você tem um bicho 2-2, isso agora o seu bicho agora é 0-3, você somou formando um 2-3.
E com isso, agora, você batendo nele, você consegue fazer uma troca e essa troca vai ser mais efetiva para você. Ah, mas eu poderia ter usado a Marina em outro momento. Claro que sim, só que às vezes você pode utilizar sim os tapas que o piloto vai dar somado com a unidade para que tal efeito aconteça. Isso é um efeito Edge Parry, não precisa necessariamente ser link, você pode fazer isso a qualquer momento. Então, no turno dele, ele decidiu fazer a troca com a Kshatriya, fazendo com que a gente trocasse e nisso ele ficasse com um turno mais aberto. Ele decidiu colocar então a base, colocou o Rezel, e você percebe que no momento onde ele vira a unidade, tal coisa acontece ou tal coisa acontece. Ele colocou o Amuro Rei, não achei interessante, claro que, obviamente, ele deixou o bicho dele com um pouco mais de bunda, então fez com que fosse um pouco mais efetivo, mas como eu tinha um meu Amuro com o meu zero, não, o meu velhão, eu coloquei e virei a unidade dele para conseguir bater com mais tranquilidade. E agora que eu ganho mais um de ataque pelo fato de ter o velhão com o Amuro, tirei ele sem nenhum tipo de problema. Já tirei a base também e agora não tem problema nenhum, porque o importante é realmente fazer essa limpa. O jogo, ele valoriza normalmente limpada de board. Então, ter o maior ponto onde você consiga limpar o board é algo interessante. O grande problema de você apenas focar em limpar board é porque você limpa o board, não tem recurso suficiente para dar um tapa na vida, para conseguir já ir tirando a pessoa, porque querendo ou não, limpar board não ganha jogo. Ganhar da vida, aí ganha jogo. Então, às vezes, não é só limpar board, se você não decidir atacar também. Então fica aquela mesclada. Às vezes na vida, às vezes no board. E se você tiver que escolher, veja o que aquilo sai melhor para você. Você tem defesa suficiente em pé para conseguir segurar a investida do oponente ou precisa acabar com o jogo o mais rápido possível? Então agora você percebe que eu estou com um boardzinho já meio fechadinho, já tenho aí dois velhos, então com isso os velhos são somativos, então você consegue aumentar mais 2 de AP em todos os ataques, fazendo com que seja 2 de AP de todos os ataques, eu consigo trigar sem nenhum tipo de problema, porque agora tá tudo mais forte. Agora posso bater com Rezel, tiro a base, sem nenhum tipo de problema. Pego também o Gansão, né, no caso o Talguise, e bateria da mesma forma. Mas como eu coloquei a Corsica e ele desceu agora, não dá para fazer isso. Mas você percebe que todos os bichos eles ficam mais fortes. Ele também colocou a Corsica, colocou o Talguise como seu deploy, colocou o Velhão, colocou o Mariner, mas meio que não teve muita resposta direta, porque se ele não deu rush para ninguém, não virou nem o meu para conseguir pelo menos tirar a base ou fazer com que cada ataque seja um pouco mais efetivo, já é um grande problema. Então, quando você for jogar contra um deck que seja o de ping, saiba que virar nem sempre é vantagem, a não ser que você destrua. E nem sempre voltar para a mão é vantagem, a não ser que você tenha resposta para futuramente ou cancelar os deploys ou simplesmente fazer com que X ou aquele Y aconteça. Isso agora ficou apenas com uma vida, então é só bater com o veião e acabar com a partida. Então, nós vamos começar com a nossa quarta e última partida contra um deck de ramp. E o deck de ramp, como eu já falei, você precisa fazer com que a partida acabe o mais rápido possível, pelo fato de que quando chegar nos turnos finais, ele vai ter uns bichões. Vai ter o Deathsight, vai ter o Wing, vai ter o Zero, e esse é um problema porque os seus bichinhos têm bundinhas. Então descer o Zero limpa o teu board, dificilmente você consegue ter uma resposta. Coloquei o Marine, ele colocou o Zwart como uma defesa, perfeito, isso é muito bom. No caso é muito bom para ele, não tão bom para a gente. E eu vou começar a agressividade, caso ele queira trocar, perfeito. Trocou, não tem problema, tirou o blockerzinho, porque eu não tiraria a base, então ficou meio que elas por elas, porém o próximo atacante sim tiraria a base. Então para mim é muito mais vantajoso tirar o Zwart para bater com o Rezel com um pouco mais de tranquilidade. E agora vamos começar com as nossas atividades, colocando o GM sem ser linkado, porque nem tem como também. Dou o primeiro tapa na base, fazendo com que a base saia e comece agora a ficar exposto a essa vida aí pra gente. Então qualquer respiro um pouco mais forte, a gente consegue tirar essa base sem nenhum tipo de problema. Colocou a base 06, esse aí já é um problema, colocou
o Striker Pack, colocou o Duo para aumentar a força e a resistência do Striker Pack. Então vamos ver agora o que vai surgir daí. Eu decidi fazer a troca que seria a mais equivalente possível, batendo com um, tirando o outro. E eu coloquei o Amuro junto com o robô. Poderia ter feito isso antes e ter tirado, talvez, com o GM. Até aí é algo a ser pensado, porém fica aí uma próxima oportunidade. Decidi então bater diretamente na vida para que eu consiga resolver essa parte do mais rápido possível e não dê tempo de chegar nem no turno 6 e nem no turno 7, propriamente dito. Porque o 8, obviamente, chegando é 0, sem sombra de dúvida. Colocou então L-Strike juntamente com o Duel Maxo para trigar a habilidade, não lhe trigou o Rush e também não vai trigar a habilidade quando for para bater e reduzir, apenas para aumentar o ataque e a defesa desses blockers, que é algo bem interessante. Coloca então a Marida junto com a sua pilota, no caso a Marida é pilota junto com a sua unidade que Shatter, já pingou entre aspas 2 de dano, que acabou sendo um dano só. Porém, quando ela ataca, você também causa mais 1 de dano, né, desfavorecendo a vida e a bunda aí do nosso Aile Strike. Estou batendo com a Richatra, decidiu fazer a troca, ok, perfeito, sem nenhum tipo de problema. Ainda tenho mais 2 unidades, é isso que eu vou testar. Devia ter batido com o GM, porque né, não se deve, né, no caso, fazer essa questão. Porém, como ele estava em pé e acabei de baixar, não é tanto problema. Porém, quando você for bater, cuidado, porque sempre bata com os bichinhos mais fracos, porque caso trigue uma base, você consiga tirar a base sem nenhum tipo de problema. Colocou então 4-4 mais um L-Strike, mas dessa vez não colocou piloto nenhum, e isso é uma vantagem pra gente, porque ele, no caso, poderia devolver o GM porque ele não tem capacidade de linkar, porém, vamos ver o que acontece. Eu tenho uma base em campo. Poderia estourar a base para fazer com que a facilidade acontecesse? Até poderia, mas no fim das contas não fiz. Ele reduziu meu ataque, não tem problema. Coloco então o Ansha e consigo finalizar o ataque. E agora com o GM eu dou mais um tapa na vida. Não tenho mais acessório suficiente para colocar mais coisas em campo, porém tem apenas 2 vidas e essas vidas com certeza vão ser o grande problema para ele. Porque, novamente, mesmo que ele tenha blockers, como ele é um pouco mais ofensivo nesse quesito, ele vai ficar levemente aberto. Porém, como realmente tem alguns blockers como o Lifrit e o Zuort, ele pode se esconder atrás desses blockers, fazendo com que me obrigue a tirar esses blockers primeiro. Primeiramente, então, batendo com o GM, e agora vou bater, né, no caso o GM bateu e o Zuort perdeu, e agora eu vou bater com o Ansha para fazer conseguir tirar mais 2 vidas, uma vida com o Ansha e depois uma vida com o Amururei. E o legal porque quando você deixa a pessoa com 1 de vida, ela fica realmente cogitando de o que ela fez da vida dela. Porque agora que só tem uma vida só, como que será que vai fazer? Coloquei o Chove Resolve, cumpri 2 cartas. E agora meio que o meu objetivo é aumentar a quantidade de boards o suficiente para que caso aconteça dele estourar coisas, virar bichos meus, devolver para a mão, eu ainda ter força suficiente para colocar outro bicho em campo. E acho que é isso que é o mais interessante. Então ele bateu com o primeiro, tirou ele, mas agora meio que é só alegria. Onde simplesmente eu posso bater nele e ganhar sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de preocupação. Então, pessoal, essa aqui foi a lista para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários, você é que tipo de estratégia? Tá indo seguindo mais uma pegada mais um rush, batendo aí, sem medo de ser feliz e ganhando o mais rápido possível? Você joga um pouco mais na defensiva, com os blockers, tentando segurar e fazer com que os turnos cheguem até os seus finalmente, gastando o recurso? Ou você é mais daquele limpa board? Você tá batendo, tá girando, tá batendo, tá virando, tá causando dano, fazendo com que você consiga meio que toda a estratégia? Aqui nos comentários para você prefere